Boa tarde. Boa tarde. Melhorou, está bem melhor. Bem, eu agradeço a Associação Médico Espírita por ter me convidado, mas agradeço principalmente a este Estado por um dia ter me recolhido para uma nova vivência neste planeta. E isso, para mim, é uma coisa muito importante, esse agradecimento. Agradecendo família e tudo mais. Iniciamos com esse livro de Emmanuel, Encontros no Tempo. Sem qualquer pretensão de ensinar, aqui estamos nós. A conversar contigo, permutando observações e conclusões, sem outro propósito que não seja o de aprendermos juntos na escola da vida as lições do Cristo, nosso Mestre Senhor, a cuja infinita benevolência rogamos, ainda e sempre nos esclareça e nos abençoe. Bem, eu não os conheço, só ajeitar aqui. Eu não os conheço e gostaria de fazer uma pergunta aos irmãos, que pode parecer um pouco indelicada, mas eu gostaria de saber mais ou menos quem se encontra da faixa, vejam alguns rostos mais jovens, assim, até os 80 anos. Aqui, alguém tem 80 anos? Tem 80? 81, muito bem, 2. E, acima disso, nós não temos mais ninguém, né? Não? Muito bem. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês para que confiassem em mim e que fechassem os olhos neste momento e se imaginassem com 85 anos. Hoje vocês vão fazer aniversário de 85 anos. Imaginem como vocês se encontram neste momento, com 85 anos. Muito bem. Alguém poderia dividir conosco como se encontra com 85 anos? Como se vê com 85 anos? A irmã ali. Como ela se sente com 85 anos? Nós vamos morrer antes dos 85? Então, a gente tem que se sentir com... No mínimo, imaginarmos, né? Como, às vezes, nós temos dificuldade para trabalhar um pouco com o lúdico, eu trouxe um cantor aqui, que é quase um filósofo, e que ele nos traz justamente como ele se sente entrando na maioridade, ou na melhor idade, e, às vezes, dizem que não é tão boa assim a idade, né? Mas gostaríamos de convidá-los a prestar bastante atenção na música. Este cantor é o Gilberto Gil. E ele lançou esta música para este evento agora. Mentira, estou brincando. Foi na semana, 2 semanas atrás, que ele lançou o CD, do qual tem essa música, que chama Jacinto. Vou deixar para vocês tocando.
Quem é que já tem o Jacinto? Né? O primeiro palestrante falou aqui sobre a dor na coluna. Né? Difícil nós não termos um pouquinho de dor na coluna, não o jovem que está sentado ali. Mas, quando me falaram sobre o tema, a Eunice me chamou e me falou sobre o tema, eu pensei assim, bom, mas eu não conheço muito bem a terceira idade, porque eu não a vivenciei ainda no sentido de saber como as pessoas com uma idade um pouco mais elevada, ela está se sentindo fisicamente, como é que ela pensa a respeito desta oportunidade tão grande que é de, muitas vezes, ressignificar aquilo que nós temos há muito tempo guardados. Lembro de uma boneca de cabelo azul que eu ganhei há muitas datas, porque já estou com 61 e entrando para 62 anos, né? E ganhei essa boneca de cabelo azul. Eu escondia a boneca, era a única que eu tinha, mas eu escondia porque ninguém tinha cabelo azul. Como que eu ia ganhar uma boneca de cabelo azul? Aí, hoje, faço parte de um trabalho comunitário que se chama Bonecas da Solidariedade, e havia as lãs com que a gente faz os cabelos de todas as cores, então havia as pessoas que faziam com cabelos azuis. E eu dizia, eu não posso, porque esta é a minha boneca que eu guardei por tanto tempo. Agora eu já faço cabelos azuis. E acho eles muito bonitos, inclusive está na moda, muitas pessoas usam cabelos azuis. Então, ressignificar algo que está há muito tempo dentro de mim e do qual eu mantenho dificuldade de trabalhar. Quantos de nós passamos pela vida da mesma forma que Lázaro passou pela vida de Cristo? Porque Lázaro, mesmo convivendo com Cristo, mesmo ele estando ao lado de Cristo, porque ele era irmão de Maria e de Madalena, ele não aproveitava a beleza de estar com Cristo. Tanto que Lázaro morre, e o Cristo retorna depois de algum tempo, sabendo que ele morreu, mas ele sabia que era morte física, ele estava falando disso, de uma morte física. E ele, física não, era uma morte espiritual, desculpe. E Lázaro continua lá, e ele diz para Lázaro, levanta-te e sai da onde você se encontra. E Lázaro ficou ainda meio na dúvida, até que Jesus diz, Lázaro, levanta-te e anda. O convite para que ele retornasse à vida espiritual, o convite para que ele retornasse a caminhar ao lado de Cristo. Quando eu pensei sobre a ideia de fazer mais, ter mais idade, eu me pergunto se isso não é um convite para que a gente possa sair do nosso sono profundo e olhar para a eternidade, para as chances de uma vida mais longa nessa terra e aproveitar isso. Ficamos, às vezes, parados. Quem é que aqui assistiu o filme Enquanto Você Está Dormindo? Quem assistiu? Oh, poucos assistiram. Faça um convite, vale a pena. Né? Enquanto você dormia, enquanto nós dormimos, no outro lado do planeta, o que acontece? A vida está em burburinho. Enquanto nós dormimos para as coisas espirituais, elas estão acontecendo. Enquanto nós dormimos para o conhecimento da boa nova, ela está acontecendo. O convite é: levanta-te e anda. Faça diferente. Mesmo que o nosso joelho doa, mesmo que a nossa coluna
acuse os anos que nós usamos ela erradamente, estamos nós em que caminho? Quantas e quantas vezes paramos por um sentimento que só nos traz dificuldades e nos agarramos a ele de uma forma inexplicável? É esta proposta de estar com vocês hoje à tarde, fazendo este convite, para que a gente levante e ande. Vamos ver se eu consigo. Não queira acrescentar dias à sua vida, mas vida a seus dias. Esse é um médico alemão que falou a respeito disso. Você precisa que a tua vida seja feliz, porque a felicidade nos dá uma boa base na nossa imunidade. Vou contar uma história para vocês que chama Maria Preto e Branco. Alguém já conheceu? Já ouviu essa história? Não? Ah, sim. A irmã lá disse lá atrás que sim. Muito bem. Maria era uma menina muito inteligente. Nasceu Maria e os pais e a mãe dela resolveram fazer uma experiência para ver como é que seria a vida sem o colorido, sem as coisas. Botaram Maria num quarto onde ela recebia absolutamente tudo que ela necessitava, mas era tudo preto e branco, tá ok? No quarto de Maria havia quadros muito bonitos, telas muito bonitas, mas elas eram todas pretas e brancas. Maria era uma pessoa inteligentíssima, e, ao término do dia, tudo ela refletia sobre tudo que ela lia, mas Maria lia tudo em preto e branco. Tudo. Absolutamente tudo na vida de Maria era preto e branco. E ela cresceu, ficou uma moça muito bonita, extremamente inteligente, mas era só preto e branco. Um dia, alguém chega na casa de Maria, abre o quarto e diz a ela: Maria, vamos sair um pouquinho? Vamos dar uma caminhada? Ela diz: não, não posso. Não posso sair daqui. Não, você pode. Vamos dar uma volta. Maria sai, vai até a porta. Ao abrir a porta da casa dela, ela olha para um mundo lá fora. Um mundo muito belo. Um mundo cheio de cores. Um mundo cheio de cheiros. Um mundo onde as pessoas andavam coloridas, onde o sol brilhava imensamente. Maria se assustou e retornou para o quarto. Mas, ao chegar no quarto, Maria pensa: puxa, mas é tão bonito lá fora. E se é tão bonito lá fora, vou mudar para sempre. O que pretendemos nós com isso? Falar isso para vocês. É que muitas vezes, por motivos inúmeros, nos trancamos num quarto preto e branco, onde o sentimento fica ali o tempo todo. Onde nós facilitamos para que o mundo espiritual, aos nossos amigos, porque eu os considero amigos, né? Muitas pessoas dizem que têm obsessores, eu digo que eu tenho amigos. Porque eles me apontam diariamente as minhas grandes dificuldades. Eles só estão comigo porque eu assim o permito. Porque em mim eles encontram ressonância, senão não estariam comigo. Né? Então, é isso que, ao fazer 60 anos, eu comecei a me deparar com coisas que antes me pareciam quase que impossíveis, mas que agora eu percebo que são muito importantes. Objetivar, criar, crescer, mudar, né? Trazer luz para os meus dias.
Isso faz a diferença. Muito bem. Aqui está. Convidei vocês a dançar com Gilberto Gil. Alguns só fizeram um leve movimento, né? Mas, assim, isso é uma coisa muito boa. Um amigo nosso chegou e nos disse que ele está fazendo dança, está encantado, e que havia um colega que estava com certas dificuldades, porque era uma pessoa com um pouco mais de idade, e que devagarinho foi pegando jeito. E o grupo se reúne seguidamente para que eles possam dançar, treinar para dançar assim. E ele sempre convidava essa pessoa. E a pessoa dizia, não estou pronto ainda. Não estou pronto ainda. E, no último encontro, ele disse, eu vou, estou pronto, agora eu vou dançar. Um dia antes, ele desencarnou. Então, dancem que a vida é bela. Abracem aqueles que vocês sentem necessidade, que têm carinho por eles. Cantem. Eu ia cantar a música de Gilberto Gil, mas achei que ia ofender vocês. Cantem. Cantem para a vida. Agradeçam imensamente todos os dias essa bela oportunidade de estar numa posição da qual eu já não preciso mais ser tão materialista. Porque até os 60 anos, até os 50, 40, nós passamos por períodos em que nós precisamos nos manter economicamente, né? Precisamos ter filhos, precisamos ter uma profissão. Mas, a partir do momento em que nós passamos a ser mais jovens, né? Entramos na primeira idade, ali na terceira idade, somos mais jovens, algumas coisas nós não precisamos mais correr atrás. E sempre que nós íamos, eu sou gaúcha, né? Mas íamos para Florianópolis, como todo gaúcho gosta de fazer, passar as férias em Florianópolis, eu pensava muito sobre o CAPC, que eu não conhecia, não tinha a menor ideia onde era, mas eu atravessava o Rio Grande, a divisa do Rio Grande do Sul para Santa Catarina e pensava, um dia eu vou trabalhar no CAPC. Todas as vezes eu fazia isso. Quando eu chegava lá, eu dizia, onde é o CAPC? As pessoas diziam, fica longe, fica lá no Ribeirão. Eu dizia, ok. Mas era só isso. Eu me aposentei e fui para Santa Catarina. E, chegando lá, o que eu fiz? Primeira coisa, fui trabalhar no CAPC. Não estou contando isso para vocês como o que eu quero dizer a vocês. Durante 30 anos, eu plasmei que eu iria trabalhar no CAPC. Por isso, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos. Porque isso eu queria muito. Mas não imaginava que eu estava pedindo autorização à espiritualidade amiga para que eu pudesse, um dia, ser voluntária lá. Então, os nossos pensamentos nos movimentam, fazem conosco muito mais do que a gente pode imaginar. Por isso, a importância de aproveitar a nossa vida no sentido de fazermos todas as coisas boas que são possíveis. Porque dando ao nosso irmão o melhor de nós, é que a gente consegue se aproximar um pouquinho dos nossos irmãos, da espiritualidade. É lindo qualquer trabalho em que você estenda sua mão em direção ao próximo. Mas estenda com vontade, estenda com amor. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos, porque elas são capazes, diz Clarice Lispector, que eu possa ofertar a minha melhor mão,
mas que ela tenha uma utilidade. Não espere uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Não espere uma crise no seu trabalho. Não espere uma crise, uma doença na sua vida para descobrir o quanto você foi beneficiado nesse processo aqui na Terra. O quanto a reencarnação foi bondosa com você. Se nós olharmos para todos vocês que se encontram aqui, saudáveis, todos vocês, em situação, poderia dizer, me parece mais tranquila, e imaginarmos que poderíamos estar em situações, por exemplo, na chuva, pegando chuva, né? Foi falado aqui sobre a epigenética, foi falado sobre o meio, sobre o comportamento. Mas a gente é espírita ou não é? A gente acredita na doutrina ou não acredita? Se não estamos lá fora, estamos ainda recebendo bênçãos e muitos travesseirinhos para nos apoiar. Aquele que é feliz espalha a felicidade. Aquele que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Ana Frank. Ela viveu os horrores da guerra. Ela passou por tudo que um judeu poderia ter passado. Mesmo assim, ela consegue ainda dizer que você tem que espalhar felicidade, porque ela é necessária. Muito bem. Buda, só há um tempo em que é fundamental despertar. Este tempo é agora. Este tempo é o tempo de cada um de vocês de fazer uma introspecção e dizer: estou no caminho certo ou ainda não estou no caminho? Porque ainda há tempo. Procurei vários idosos para conversar com eles e ver o que eles pensavam a respeito de ter um tempo maior, já que a nossa expectativa de vida aumentou bastante. Alguns me deixaram assim bastante preocupada, e outros fizeram ao contrário. Os que me deixaram preocupados disseram: minha filha, eu já vivi tanto, não preciso mais. O que é isso? Quando a gente pensa nessas coisas, a gente tem que ir tentando devagarinho, absorvendo cada uma das palavras. Meu amor já foi embora. Não me resta mais nada. Voltamos ao meio e começamos a pensar. Se eu parar ao lado de uma neta de alguém mais jovem e disser a ela: meu amor já partiu, não tem mais nada a fazer, o que eu digo a ela? Também tem mais coisa aí. Eu estou dizendo que ao término de um amor não existe mais nada. Quando isso não é real, né? Então, esta importância das nossas palavras também. Você é escravo daquilo que você disse, assim como das coisas que eu estou dizendo agora. Bom, vocês conhecem essa figura? Esse é Cromos, o deus do tempo. Ele é um deus muito punitivo.
ele matava os filhos dele e comia todos os filhos dele na hora que nasciam, porque ele não queria que nenhum deles assumisse ao seu poder. Então, é o Deus do tempo que nós vivemos no dia a dia. É o Deus que, após um minuto, terminou um minuto, já vem outro minuto. Então, ele está engolindo, fazendo uma analogia, ele está engolindo o tempo todo. Aí nós nos preocupamos, porque chegamos aos 60. Nossa, eu queria tanto ter um rosto de 30. Como eu gostaria de ser Gisele, mas não posso. A irmã diz ali que não queria ser Gisele, ela faz assim com a cabeça, né? Muito bem. Mas quantos trazem este tempo que amedronta, que é punitivo, porque não reconhece que o tempo está passando, e isso também é fisiológico. Já este aqui é o Kairos. Ele também é do tempo, mas ele é o tempo presente. É o tempo que estamos agora. Este é o tempo presente. Kairos tinha aquela franjinha ali, que significa, quando ele vem na sua direção, você segura ali, naquele tupetinho, e fala com ele, porque senão ele já passou. Certo? Chico nos dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vamos aproveitar o nosso tempo. Não sei se o tempo de Cronos ou se de Kairos, mas vamos aproveitar o nosso tempo. Vamos fazer com que nosso tempo seja valioso. Vamos pensar quando nós estamos em uma situação que nós queremos saber se o médico vai nos dar um diagnóstico positivo para uma doença. Mas a gente está lá do lado de fora, esperando o doutor Jeremias, que está lá atrás, entrar e nos chamar para que a gente possa ser atendido. Este tempo de 10 minutos, de 5 minutos, o que ele nos causa? Nós ficamos extremamente ansiosos. Da mesma forma, quando nós estamos 1 minuto, 2 minutos nos braços da pessoa que nós amamos muito, aquele abraço gostoso, a gente não vê ele passar, nós não percebemos isso. Muito bem. A vida não tem controle remoto. Você tem que levantar e mudar. Este foi o convite que eu fiz a cada um de vocês no primeiro momento em que cheguei aqui. Não importa se eu tenho 20 anos. Não importa se eu tenha 60 anos. Não importa a idade que eu tenho. O que importa é que se identificar algo que seja necessário na minha transformação, que eu faça. Não espere o tempo passar. Bom, Sartre já dizia, o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo. Se eu ando e estou sempre... estou cansada, estou isso, estou aquilo. Alguém me convida para ir na palestra espírita e eu digo, não posso, hoje eu trabalhei demais. Eu estou com algum probleminha, pois eu não queria, mas vamos à missa. É tão legal ouvir o sermão do padre, eu adoro ir na igreja. Aí, não, hoje não. Então, fica muito tempo somente nas coisas que ele acha importante para ele mesmo. Havia um desenho, primeiro, que foi apresentado aqui, que a gente estava voltado para o nosso umbigo, né? Sem olhar o mundo lá fora.
Não basta conquistar sabedoria, é preciso usá-la. Já dizia Cícero há muito tempo. Sabedoria, nós que estamos entrando aos 60 anos, como eu, emplaquei 6.1, eu digo sempre para os meus filhos, filho, mas é porque a mãe tem experiência, né? Então, eu preciso usá-la, mas usá-la com moderação, né? Porque eu preciso deixar que ele adquira a sua própria experiência. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Foi Deus quem quis. É uma das frases que a gente mais ouve. Foi Deus que quis, não é? Mas não é bem assim, certo? Isso quem estava nos falando era Jung. Você, aos 70 anos, é apenas uma criança, aos 80, ainda um adolescente. E aos 90, se seus ancestrais convidarem a juntar-se a eles no paraíso, diga-lhes para esperarem até os 100, idade em que considerar a questão. Tá certo? Fiquem todos atentos. Aos 100, podemos... Não importa quanto a vida possa ser ruim, sempre existe algo que você pode fazer e triunfar. Enquanto a vida, há esperança. Como nós falamos, eu e Eunice trabalhamos num centro de apoio ao paciente com câncer. Então, histórias nós vivemos o tempo todo ouvindo o que eles nos dizem, o que eles nos trazem. Muitas vezes ficamos tão penalizados com eles que é impossível não chorar. Da mesma forma, é impossível não sofrer, às vezes, as dores de um paciente que está te colocando coisas que você, na sua avaliação inicial, toca muito, porque nos toca nas nossas próprias experiências. Conversava com uma paciente que ela me disse assim, eu a vi nas primeiras internações, depois era a segunda internação, e daí ela me disse o seguinte, o que você tem? E ela começou a me contar a história de um filho que não a queria ver mais. Eu disse, tá, tudo bem, vamos, ele não quer te ver mais, não. E ele me disse que só vai me ver quando eu estiver morta. Então, eu pensei, ela me disse, que se eu deixar de tomar os remédios, se eu desistir, não será mais rápido ele vir me ver? Aí eu disse para ela, conversei com ela longo tempo, dizendo, os filhos são criados, vêm ao mundo para evoluírem e crescerem. Começamos a conversar, depois de um tempo, ela começou a chorar, chorou bastante, e ela me disse, acabou de nascer o meu filho. Aquele filho que tanta dor me trouxe. Então, eu vou tentar viver. É muito, 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 muito triste quando nós paramos e dizemos que não há mais o que fazer. Para quem trabalha dentro de um sistema, dentro de uma UTI, quando olha um paciente, né, que está em fase terminal e que realmente tira-se o chapéu e diz, não há mais o que fazer. Isso causa uma grande tristeza na gente, porque a gente sempre quer que o outro tenha tempo para evoluir também. Sei que não posso viver automaticamente, preciso de amparo e amparo do amor. Clarice Lispector. Não posso viver sem ver o outro. Eu preciso do outro para uma retroalimentação, né? O outro, o olhar do outro, a sacudida da cabeça da irmã ali me confirma. O brilho do olhar da outra irmã está me dando sustentação. Então, nós não vivemos nenhum momento fora, afastado. Tá bem, irmã?
um do outro. Precisamos estar perto. As pessoas nunca terão tempo para você se você estiver bravo e reclamando. Não é o fato de eu fazer 60 anos que me dá direito de dizer não quero, não gosto, não vou. Né? Então, assim, os filhos passam em casa e dizem, mãe, vamos almoçar fora. Não, não quero. Né? Essas comidas nada presta. Está muito salgado ou está muito doce. Mesmo que esteja, vamos tentar ser mais solícitos. Né? Não, é que hoje eu vou comer um pouquinho menos. A gente consegue fazer diferente. Eu sou a Irma, tenho 88 anos, sou mãe de 8 filhos, sou viúva há 22 anos e eu sempre trabalhei fora, desde criança trabalhava com meus pais na lavoura, depois casei, continuei trabalhando mais uns 5 anos e continuo trabalhando em casa, que eu adoro fazer as coisas que eu faço, e eu trabalho de voluntário, trabalho de voluntária e faço dança circular, faço pilates e faço academia. E durante esse tempo, eu tive câncer de mama, mas graças a Deus me curei, estou bem. E eu hoje em dia penso assim, olha, eu quero ver se vou até os 100 anos, se Deus quiser, mas bem, para aproveitar para a minha vida e aproveitar para fazer para os outros também. E também eu adoro viajar, e me encontrar com as amigas para um café, para um almoço, e isso tudo me faz muito bem. Então, espero que continue assim até chegar lá, se Deus quiser. Esta é uma voluntária do CAPC, tá bem? Bom, esta americana com 102 anos de idade posou nua como Miss Novembro, tá? Para um calendário beneficente. Ela disse que as mulheres tinham tanto receio, e eu? Então, ela pousou nua. Inovou, fez uma coisa diferente. Nina, 103 anos, não me sinto nem um pouco diferente. Algumas vezes, sinto-me como se tivesse 50 anos. Às vezes, até mais jovem. Dica, pense primeiro nos outros e beba um uísque de vez em quando. Certo? Então, a vida é boa, mas a gente pode aproveitá-la também com moderação, né? 102 anos, adoro dirigir e gosto de dirigir rápido. Essa americana, ela dirigia na Segunda Guerra Mundial uma caminhonete levando e trazendo produtos. Então, ela realmente gosta. E ela fez um teste para ver se podia dirigir, se ainda tinha como tirar a carteira de motorista, e a visão e os reflexos dela eram iguais a alguém que tinha 50 anos. Por que será, né? Não permita que a idade atrase o seu ritmo. Adapte-se a mudanças e não fique preso ao passado. Bom, este aqui é um livro que eu trouxe para vocês, para a gente falar rapidamente, porque eu sei que o meu tempo, acho que falta 5, né? Que chama A Vida aos 100 Anos, Vivendo e Trabalhando em uma Era de Longevidade. Esta autora, ela trabalhou como nós estamos nos preparando para vivermos mais. E ela começou a pensar muito sobre como você... Porque a gente trabalha e pensa assim, aos 60 anos, eu irei me aposentar e vou pescar. Né? É mais ou menos isso. Mas a vida vai nos dando mais tempo, mais tempo, mais tempo. Só que a reserva que nós fizemos, tecnicamente, reserva financeira, não está nos segurando lá nos 100 anos. Então, ela pede para que a gente reflita sobre isso. Mas ela fala uma coisa muito legal também, que é você ser inserido, porque temos uma expectativa maior de vida, no mercado ainda. Você trabalhar ainda e servindo, não porque você não vai conseguir ficar 8, 10 horas num dia trabalhando, mas você vai poder auxiliar nas 6 horas, nas 4 horas que você trabalhar, aqueles que estão começando. E ela sugere justamente isso, que as empresas façam isso,
misture as pessoas com mais tempo de idade com pessoas mais jovens para poder passar a experiência. Grandes empresários com 60 anos, 70 anos, são aqueles que estão resolvendo problemas porque eles conhecem bem a situação da empresa, eles não podem ser simplesmente descartados. Mas o conhecimento dele é muito importante. Tá? Deixa eu acelerar, porque senão não vai dar tempo. Então, o Sérgio Cortella fala, a motivação é uma porta que se abre por dentro. Quando você se propõe, não adianta o outro te propor, vamos malhar hoje, correr, 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 correr. Né? Eu preciso querer isso, eu preciso buscar isso. As crises são processos que nos levam à evolução e às mudanças. São circunstâncias que nos permitem transcender, crescer e tornar-nos conscientes de nós mesmos. Se estamos entrando num processo que vamos viver mais tempo, precisamos nos adaptarmos a isso. Precisamos correr atrás. Nós costumamos dizer que nós temos muitos direitos como idosos, como entrar na fila preferencial. Mas, não satisfeito, pegamos a ficha do que não é preferencial. Né? Porque, se chamar outra, eu vou naquela. Precisamos decidir. Ou nós somos preferenciais ou não. Outro dia, eu estava almoçando, e uma senhorinha, porque eu também já sou uma senhorinha, né? Mas ela era um pouquinho mais do que eu. Ela disse, ela veio nesses buffets que nem nós almoçamos aqui. E ela ia assim comigo, desse jeito, me empurrando para todos os lados, e eu ali, apertadinha, esperando que ela fizesse. E eu fiquei pensando assim, qual a pressa? Qual a pressa? Nós levantamos cedão, vamos ao banco, pegamos no banco o dinheiro, voltamos para casa correndo, pegamos o cachorrinho e sentamos na praça para ver o tempo passar. Mas o cara que está lá trabalhando, aquelas pessoas que estão lá trabalhando, não são prioritários, se nós pensarmos? E se nós pensarmos que a nossa expectativa é muito grande, que nós vamos mudar a posição da pirâmide, já não estamos mais em pirâmide, estamos uma botija, muito bem. Como será quando nós todos estivermos mais ou menos na mesma idade? Quem vai ser o preferencial? Muito bem. Vou pular aqui. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Então, eu estou na posição julgando, tá bem? Gostaria que você soubesse que existe dentro de si uma força capaz de mudar sua vida. Basta que lute e aguarde um novo amanhecer. Margaret Thatcher, ela falou isso após o momento em que ela conseguiu, porque ela foi sequestrada, que ela foi libertada, ela falou isso. Muito bem, então, para fechar direitinho o meu horário, que já está terminando, só quero ler essa poesia que, para mim, fecha toda rota de colisão. De quem é esta pele que cobre a minha mão como uma luva? Que vento é este que sopra sem soprar, encrespando a sensível superfície? Por fora, a alheia casca, dentro a polpa, e a distância entre as duas que me atropela. Pensei entrar na velhice por inteiro, como um barco ou um cavalo. Mas me surpreendo, jovem, velha e madura ao mesmo tempo. E ainda aprendo a viver enquanto avanço na rota em cujo fim a vida colide com a morte. Muito obrigada.